Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de topografia. Hoje nós vamos tratar de mais um elemento da altimetria. Hoje falaremos sobre perfil planialtimétrico de um trecho do terreno. Eu sou o professor José Arimilton Carvalho de Andrade, daqui do campus Planaltina IFB. Vamos lá. O que é um perfil planialtimétrico? É a descrição geométrica horizontal e vertical da superfície do terreno ao longo de um trecho delimitado por uma sequência de alinhamentos consecutivos. E ele é representado na forma de um desenho 2D. O perfil pode ser representado de duas formas. A primeira é a planta baixa. A planta baixa expressa apenas os elementos horizontais do trecho em forma de uma poligonal. Esses elementos horizontais são o azimuth, as coordenadas dos vértices, as distâncias dos alinhamentos e as estacas dos pontos, ok? O azimuth está relacionado à direção, as coordenadas são dos pontos de coincidência entre os alinhamentos e as estacas dos pontos são uma contagem padronizada de distâncias a partir da origem. Olha lá. A caderneta que dá origem a uma planta baixa é basicamente composta de coordenadas norte e leste de cada vértice, ou seja, de cada ponto de encontro entre os alinhamentos do polígono. Nesse exemplo, temos aí 7 pontos, ok? Com as suas respectivas coordenadas norte e leste, que são cartesianas. A caderneta calculada para uma planta baixa, a caderneta que vai dar origem ao desenho final, é essa que contém as distâncias dos alinhamentos e as direções, a direção para cada alinhamento, nesse exemplo aqui, expressa em ângulo azimutal. Nós temos aqui, portanto, 7 alinhamentos, cada um com a sua distância e cada um com o seu azimuth. A segunda forma de expressar um perfil é pelo próprio nome dele, perfil ou corte, que expressa os elementos verticais e horizontais do trecho do terreno na forma de um gráfico cartesiano, ok? Esses elementos são as distâncias horizontais dos alinhamentos, a estaca de cada vértice do alinhamento, ou cada ponto, e a elevação aqui chamada de cota dos pontos de interseção e dos pontos com valores inteiros ao longo do trecho. Ok? Olha lá. O perfil pode ser longitudinal ou transversal. Ele será longitudinal quando ele for uma sequência de pontos com cotas em forma de seção, que é o corte do terreno, e esse corte expressa longitudinalmente o trecho mais longo do terreno. Em outras palavras, é o corte no sentido mais longo do polígono que está sendo estudado. Ou ele é também a representação gráfica do nivelamento longitudinal, que identifica o relevo em uma direção ao longo de um trecho do terreno. Olha lá, a caderneta que dá origem ao perfil é essa aqui. São as coordenadas e a elevação. Diferente da planta baixa, a caderneta que dá origem também é formada pela elevação. Já a caderneta calculada para o perfil é um pouco mais complexa que a caderneta da planta baixa. Ela contém a estaca, que é uma contagem a partir do zero, a descrição do ponto, a progressiva significa a distância acumulada de cada ponto. Nesse exemplo, nós temos uma poligonal que tem 97,094 metros de comprimento ao todo. As coordenadas cartesianas norte e leste de cada ponto considerado na poligonal, a elevação, que é a cota de cada ponto, e o azimuth de cada alinhamento. Ok? Essa é a caderneta calculada para o perfil, que vai gerar o desenho do perfil.
Aqui nós temos um exemplo de uma planta baixa na parte de cima do desenho, é uma planta baixa do trecho, e aqui embaixo o perfil longitudinal desse trecho que está sendo representado pela planta baixa. Observem, aqui você vê de cima para baixo, o nome já está dizendo, é uma planta baixa, e aqui você vê um corte. Aqui você tem o referencial de nível no horizonte plano, e aqui nós temos a superfície do terreno com as suas respectivas elevações, demonstrando aqui as estacas inteiras, aqui o referencial de nível e o próprio gráfico demonstra a elevação de cada ponto, ok? Procedimentos para a geração do desenho. Verificar a maior e a menor cota para poder fazer o desenho. O desenho é geralmente feito em duas escalas diferentes, uma escala para o horizontal e outra escala para a elevação que está na vertical. A horizontal vai mostrar as distâncias horizontais e a vertical vai mostrar as elevações. Geralmente, a escala vertical é 10 vezes menor do que a escala horizontal, porque o trecho horizontal sempre vai ser maior, ok? Exemplo, se a escala horizontal for de 1 para 1000, a escala vertical será de 1 para 100, certo? E a escala de 1 para 100 é 10 vezes maior do que a escala de 1 para 1000. As medidas horizontais são o estaqueamento ou distâncias, e as verticais são as cotas ou elevações. Ok? No papel milimetrado, colocar o referencial das medidas horizontais e verticais em linhas cheias. As cotas ficam à esquerda e no início do desenho, identificadas a cada metro por valores inteiros. Já o perfil transversal, que é uma sequência de pontos com cotas representadas em forma de seção ou corte do terreno, transversal ao maior trecho do terreno que está sendo levantado. Ok? Ele geralmente é feito na menor distância em relação ao trecho que está sendo estudado. As seções cortam o eixo longitudinal existente, a direção da seção é 90 graus em relação ao eixo longitudinal, as duas escalas seguem a mesma lógica das escalas do perfil longitudinal, o referencial e as cotas são posicionados da mesma forma, as distâncias são acumuladas a partir do eixo, e a seção é identificada no desenho por denominação de estacas e seções, ok? Um exemplo aqui de um esquema de uma seção transversal. Aqui seria o eixo do trecho que está sendo levantado e aqui o corte onde foi realizado, ok? Esse é o corte onde foi realizado o desenho.